Olá, amados, graça e paz, tudo bem? Aqui é o pastor Alberto, esse é o canal Falando de Graça. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Saiba que é um prazer recebê-los aqui no canal e poder compartilhar da palavra de Deus com vocês. Eu quero dar sequência aqui ao último vídeo, e o último vídeo nós falamos no capítulo 1 da Epístola de Tiago, falando sobre as provações, o propósito das provações. O vídeo tem o título de A Prova da Nossa Fé. E precisamos entender, de fato, que toda provação ela tem um propósito. E o propósito é fortalecer a nossa fé, nos fazer ser perseverantes em crer no Senhor. Mas para suportarmos as provações com a alegria que Tiago pede que tenhamos, né? Porque ele diz: tenham alegria por passar pelas provações. Então, como vamos passar pela provação com alegria? Em primeiro lugar, entendendo que existe um propósito nas provações. E esse propósito é, como disse, fortalecer a nossa fé, torná-la forte e resistente. Hoje eu quero falar sobre um outro elemento que é necessário para passarmos pelas tribulações, dando glória a Deus e alegres, que é a sabedoria. Então, no capítulo 1 da Epístola de Tiago, a partir do versículo 5, está escrito assim: se algum de vocês precisa de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar. Pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Então a sabedoria é uma virtude muito poderosa e necessária para utilizarmos quando estivermos passando por provações. Tiago nos aconselha que devemos, em primeiro lugar, olhar para nós e ver se precisamos de sabedoria para passar aquilo ali. Isso vai exigir de nós um momento, né, de tranquilidade e introspecção para entendermos se estamos sendo sábios naquele momento ali. E se o resultado da nossa análise for que precisamos de mais sabedoria para passarmos pelas provações, o conselho que Tiago nos dá é que devemos buscar em Deus sabedoria. E ele garante que se fizermos isso, o Senhor nos dará. É o que lemos aqui: se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso. E ele diz ainda que Deus é generoso, ele tem interesse em nos dar sabedoria e em satisfazer o nosso pedido. Então ele é generoso e ele diz: creia que receberá. Peça com fé e receberá. E ainda mais, ele acrescenta que Deus não nos repreenderá. E em outras versões, eu estou lendo na NVT, em outras versões diz que ele não nos lança em rosto. Ou seja, em nenhum momento Deus vai chegar para nós e exigir qualquer coisa porque nós pedimos alguma coisa a ele. O ser humano ele tem a mania de fazer isso, né? Ele ajuda alguém e às vezes ele joga em rosto: mas eu te fiz isso, eu te ajudei, você é um ingrato. Nós somos assim. Deus não é assim. Deus não lança em rosto aquilo que ele nos dá. E ele tem interesse. E a gente pode crer que receberemos do Senhor sim. Porque a Bíblia também nos ensina, em 1 João, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve,
naquilo que pedimos, podemos acreditar que receberemos dele aquilo que temos pedido. Então eu entendo que preciso de sabedoria no meio da prova. Eu peço a Deus, entendendo também que Deus já quer me dar. Isso é a equação perfeita. Porque eu posso esperar que Deus me dê sabedoria, porque eu estou pedindo algo segundo a sua vontade. E Tiago ele faz uma recomendação, tá? Mas quando pedirem, façam-no com fé, façam-no com fé, sem vacilar. Pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber do Senhor coisa alguma, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Outra recomendação, ensinamento importante que Tiago diz aqui, é que tudo aquilo que pedimos a Deus, nesse caso específico aqui, a sabedoria, devemos pedir com fé. E a fé, segundo Hebreus 11:1, é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, eu tenho uma certeza absoluta que eu vou receber, eu só espero. E a certeza de coisas que não se vê. É o firme fundamento de coisas que se esperam e a certeza de coisas que não se vê. Então eu não vejo, mas eu espero. E eu sei que Deus me dará. Isso é fé. Então eu peço sabedoria, eu creio que Deus vai me dar, isso é fé, e eu aguardo o momento que eu vou receber esse download do céu de sabedoria para poder enfrentar, passar pela prova, cumprindo o propósito de Deus da aprovação, que é eu sair no final dela mais fortalecido, mais confiante, com mais fé em Deus. Então, preciso fazer isso. E ele faz uma advertência, tá? Advertência, você deve pedir com fé. Deve pedir com fé, sem vacilar. Porque aquele que duvida. Ou seja, é uma coisa que eu sempre falo lá na igreja. A dúvida anula a fé. E a dúvida, ela impede o milagre de acontecer. Se você disser a alguém que vai fazer alguma coisa por ela, e essa pessoa chegar para você, eu duvido que você vai fazer. Como você se sentiria? E a dinâmica, né, ensinada por Deus para nós é que essa fé deve confiar em Deus sem duvidar. E Tiago explica aqui por que disso. Porque aquele que duvida, ele é como a onda do mar. Você espera, você olha ali, ela está indo de um lado para o outro, está indo de um lado para o outro, mas ela não vai, não chega, não avança, não passa do limite dela. Então alguém que duvida é alguém limitado. E Deus, ele espera que sejamos ilimitados na nossa fé. Que creiamos ao pedir a Ele e perseveremos crendo. Tá? Então, aquele que duvida é como a onda do mar. E Tiago diz, essa pessoa não deve esperar receber alguma coisa do Senhor. Ou seja, você deve raciocinar. Eu estou duvidando, então é certo que eu não vou receber. É mais ou menos assim. Se você duvida, já espere não receber. Porque aquele que duvida é como a onda do mar, levado de um lado para o outro, não chegando a lugar nenhum. E ele encerra dizendo que essa pessoa que duvida, ela é instável em todos os seus caminhos. Ela tem o ânimo dobre, né? Uma hora tem muita confiança, outra hora não tem nenhuma. Ou seja, imagina você numa estrada, e você avança 100 metros e volta 100 metros. Avança 100 metros e volta 100 metros. Quer dizer, você não chega a lugar nenhum. Então, fazendo a sequência aqui desse livro ou dessa epístola de Tiago, nós vamos ver que, em primeiro lugar, eu devo entender o propósito das provações que vêm sobre a minha vida. O propósito
Não é ruim, é bom. É fortalecer a minha fé, é fortalecer a minha confiança em Deus e no seu favor. E eu vou precisar, em algum momento, ou seja, eu devo olhar para mim e analisar se eu preciso de mais sabedoria. Posso pedir a Deus, posso chegar confiadamente ao trono da graça e pedir: Senhor, me dê mais sabedoria. E eu posso também crer que eu vou receber. Por quê? Porque Deus quer me dar. Essa é a vontade dele. E se eu peço alguma coisa segundo a sua vontade, eu recebo. Eu não posso duvidar em nenhum momento. Por quê? Porque se eu duvido, eu não recebo. Eu posso ter essa certeza que se eu duvidar, eu não vou receber. Então, a palavra de Deus hoje para você é que você busque olhar para dentro de si e saber se você precisa de mais sabedoria. E se a tua resposta a essa pergunta é sim, preciso de mais sabedoria, você pode ir no lugar certo, em Deus, e pedir a Ele sabedoria, confiando que Ele quer te dar sabedoria. Creia, creia que Ele vai te dar, e só aguarde. Não duvide, não permita que o inimigo coloque ideias na sua cabeça, pensamentos na sua cabeça que gerem dúvida a respeito desse favor que Deus quer fazer a você. E com certeza você vai receber do Senhor sabedoria para passar pela prova e no final ser aprovado. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar? Pai querido, nós muitas das vezes achamos que sabemos de todas as coisas, que temos as soluções, que temos as respostas, mas na maioria das vezes, quando pensamos assim, nós estamos enganados. Mas entendemos também que o Senhor é a fonte de toda a sabedoria. Então recorremos ao Senhor, confiando que o Senhor nos dará aquilo que pedimos. Nos dê mais sabedoria, Senhor, para enfrentarmos as lutas da vida, para vencermos os desafios que se põem à nossa frente e para superarmos todas as provações. Nós confiamos no Senhor e esperamos o tempo do Senhor para recebermos aquilo que pedimos. Por isso nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe poderosamente a sua vida. Faça um pedido a você. Se você não é inscrito aí no canal, se inscreva, ative as notificações, curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas e deixe aí um comentário, tá? Eu quero interagir com você sobre o que falamos aqui. Deus abençoe sua vida.